Boa noite. Então vamos começar a palavra de hoje aqui, né? E hoje é dia 7 de março de 2021. Culto da família, a palavra é a marca do Evangelho. Muito interessante, né? Eu estava meditando sobre esse assunto, eu já preguei algumas vezes sobre esse assunto, né? E hoje eu estava meditando um pouquinho mais sobre ele e eu queria compartilhar com vocês, né? Vocês já ouviram falar de uma matéria chamada Propaganda e Marketing, né? Existe até uma faculdade que você pode fazer chamada Propaganda e Marketing. Então você vai lá na universidade e aprende sobre os mistérios do marketing e da propaganda, né? Como é que se faz uma propaganda? Quando a gente faz uma propaganda, a gente tem um objetivo. Então, existe toda uma ciência através daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sentimos o gosto, daquilo que nós sentimos o cheiro. Então, os nossos sentidos, os 5 sentidos que nós temos, eles são explorados pelo marketing. Então, por exemplo, uma vez eu estava lendo uma reportagem sobre a fabricação de automóvel, né? Quando você vai numa concessionária comprar um carro zero, quando você entra dentro do carro, aquele cheiro que você sente, você pensa que é o cheiro do plástico ou das peças, mas não é. Aquilo é um perfume largamente pesquisado para que quando você entrar no carro, ao sentir aquele cheiro, você seja atraído e você seja sensibilizado a comprar aquele carro. Tá certo? Isso é uma ciência pesquisada largamente dentro dessa matéria que é o marketing, né? Eu posso estar errando aqui, porque eu não sou especialista nisso, né? Tem lá propaganda, marketing, tem outras coisas lá dentro dessa história, dessa história toda, e que eu não sou especialista, então eu posso estar errando aí em alguns termos, né? Se me perdoa por eu não ser especialista nisso. Mas, o que acontece? Quando você quer vender algum produto, o sujeito, por exemplo, tem uma loja no shopping e ele quer vender um produto, então o que ele faz? Ele vai lá, arruma a vitrine, deixa a vitrine atraente para que as pessoas sejam sensibilizadas a ir lá comprar aquele produto, né? Então, por exemplo, sapato. Mulher ama sapato, né? É inacreditável como... Eu trabalhava com uma senhora algum tempo atrás e ela tinha, assim, coleções e coleções. Dezenas e dezenas de sapatos. Uma coisa fora do normal. Não é normal. A pessoa via um sapato diferente, já ficava toda desesperada querendo comprar aquele sapato, né? Essa ciência do marketing, ela tenta fixar em nossas mentes um conceito de marca, de alguma marca. Então, por exemplo, você vai no supermercado comprar um produto e vamos pensar assim, você vai lá comprar, sei lá, talvez uma manteiga, né? Então, você chega lá na prateleira de manteiga e você olha e você fala assim, puxa vida, aquela manteiga ali me lembra a infância, eu vou levar, né? Eu lembro que meu pai comprava uma manteiga quando era pequeno chamada Aviação, né? E até hoje, às vezes a gente compra Aviação, você vai comer a manteiga, aí você lembra da infância. Olha como era gostoso, né? É muito interessante isso aí, né? E assim vai, quer dizer, nós somos assim, é da natureza humana, né? Todas essas marcas que a gente vê por aí, você vai tomar, sei lá, um refrigerante,
Você prefere uma Coca-Cola do que uma Dolly, não é assim? Você prefere um Guaraná Antártica do que uma Dolly ou uma, sei lá, faço ideia. Não gosto muito de refrigerante. Mas você vai tomar uma cerveja, eu não tomo cerveja, não gosto de cerveja. Você vai lá e procura uma que você gosta. Eu lembro quando eu tive meus filhos, o Daniel, há 30 anos atrás, Daniel hoje tem quase 30 anos, meu filho. Lá nós comprávamos a Pampers, né? A fralda Pampers. Por quê? Porque era a fralda a melhor que tinha. Estava marcado na nossa cabeça que a Pampers era a melhor fralda, né? E realmente, naquela época era. Tinha outras marcas, às vezes a gente comprava, aí vazava, aí falava, vamos voltar para Pampers, não era assim, Rosana? E assim vai, né? Quantas, é, quantas coisas são capazes de marcar a nossa vida, não é? Isso aqui eu estou falando só do marketing, dos produtos, né? Eu lembro que o meu pai ele gostava muito de uma determinada marca de automóvel. O meu pai gostava muito da Ford. Então, toda vez que ele ia comprar um carro, ele não pensava na Volkswagen, ele não pensava, ele ia lá na concessionária da Ford. Por quê? Porque a Ford tinha marcado meu pai, percebe? E assim vai, né? Tem um monte de coisa, né? O marketing é uma ciência que pretende estudar de forma mais eficaz possível para fixar uma marca dentro do nosso inconsciente. Percebe? E é assim que o marketing faz, né? O marketing ele tenta fazer com que aquilo seja valoroso para você. Então você tem uma marca de um produto e aquele produto ele é bom. Você considera aquele produto bom. Percebe? Por exemplo, um chocolate. Eu lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, como é que era o nome daquele chocolate? Aquele que tinha triangular. Como é que era o nome? Toblerone. Nossa! A gente comprava aquele chocolate, eu dava de presente para ela, o Toblerone, ela adorava Toblerone. Até hoje, quando a gente vai no supermercado, vê um Toblerone, olha o sorvete do nosso namoro. O sorvete não, desculpa, o chocolate do nosso namoro. O Toblerone. Olha que interessante, né? E assim vai. Esse é o subconsciente humano, ele é assim, não tem jeito. Nós queremos, nós buscamos isso, né? A gente procura isso. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ferramentas, né? Eu gosto de ferramentas, que eu gosto de mexer com marcenaria, essas coisas assim. Então, por exemplo, tem algumas marcas de ferramentas que são maravilhosas. Na hora que você vai procurar para comprar, você fala, eu quero aquela marca lá, porque aquela marca é boa, não dá problema. Chega até a ter um status envolvido na história, percebe? Nós procuramos isso, nós queremos isso. É nosso desejo interno ter uma lista de marcas que nós pretendemos buscar quando vamos comprar alguma coisa. É natural nós procurarmos aquilo que mais nós gostamos ou que achamos de melhor qualidade. Percebe? É natural isso. A gente quer isso, faz parte da nossa constituição. Ainda que aquilo custe muito caro, você fala, eu quero comprar aquele produto, porque embora seja caro, mas eu acho que ele é de uma boa qualidade e eu quero ter aquele produto daquela marca. Percebe? Isso é natural, é da natureza humana. E o marketing, essa ciência de propaganda e marketing, ela tenta justamente apresentar para você um produto envolvido de uma, vamos dizer assim, de um envelope aonde ele busque fazer as outras associações do que aquele produto. Vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Você nunca vê, por exemplo, uma roupa de lingerie, uma mulher feia.
Você já viu? Ou uma mulher toda defeituosa. Você não vê. Percebe? Você não vê, por exemplo, uma marca de cueca com um homem barrigudo. Você vê? É sempre o cara saradão, barriga tanquinho. É ou não é? Antigamente, passava muita propaganda de cerveja na televisão, que aparecia um monte de mulher bonita junto. Mulheres vistosas, bonitas, usando roupas mínimas. Mas estava se vendendo o quê? Cerveja. Ou seja, o marketing, ele tenta fazer você associar aquilo que você está vendendo com outras sensações, né? Ele busca fazer uma associação com outras coisas. Percebe? Às vezes é até meio desonesto. Eu sinto um pouco, sabe? Eu sinto um pouco de desonestidade nesse tipo de maneira de querer vender. Por exemplo, você vai comprar um produto, ele custa R$ 9,99. Eu acho isso desonesto. Eu, particularmente, estou dizendo eu pessoalmente. Eu acho isso desonesto. Por que não é R$ 10? Não, é R$ 9,99. Percebe? Eu acho um pouco desonesto. Porque põe R$ 10, põe R$ 10,50, põe R$ 10,57, 58 centavos, não tem problema. 93 centavos, R$ 10,93, ou R$ 9,93. Por que tem que ser R$ 9,99? Percebe? Porque o marketing tem coisa por trás em cima desse número, não é? Muito bem. Para que isso aconteça, é necessário nós sermos convencidos por aquela marca que ela é de boa qualidade e tem a nossa preferência. Tem que acontecer isso. O marketing vai atrás exatamente de tocar os seus sentimentos, as suas sensações, para que você seja convencido inconscientemente de que aquela marca é boa e aquele produto merece a sua atenção. É assim que deve ser. O marketing faz isso. Né? Então você vê quanta coisa que você já comprou desnecessária. Você já parou para pensar? Quanta coisa desnecessária que você já comprou, você compra simplesmente porque ou é bonito, ou é interessante, e você acaba não usando. Ó, quantas vezes eu comprei coisa que eu não preciso? Porque eu fui influenciado, eu fui engodado pelos meus sentimentos que foram usados pelo marketing para que eu ficasse convencido de comprar aquela marca. Percebe? Por isso que eu digo para vocês, às vezes eu acho isso um pouco desonesto, né? Quer dizer, você fica impulsionado a comprar. Tem até alguns estudos, né, que diz que se o sujeito entra numa loja e não compra o produto nos primeiros tantos minutos, ele não vai comprar mais. A chance dele comprar diminui à medida que o tempo vai passando. Tem alguns estudos aí. Eu não sou especialista no assunto, mas tem sim. Então presta atenção. Nós vivemos, vou mudar um pouquinho, deixar o marketing de lado agora. Vamos falar um pouquinho sobre nós. Nós vivemos a nossa vida conforme dita o nosso coração. É assim que nós somos. Eu faço as coisas que eu gosto de fazer. E eu vivo do jeito que eu gosto de viver. É assim que nós somos. Essa é a natureza humana. Percebe? Nós queremos ser felizes do nosso jeito. É assim que nós pensamos. É assim que o ser humano é. Percebe? Então, eu vou, por exemplo, preparar um almoço para comer, então eu vou fazer uma comida que eu gosto. Ou uma comida que todo mundo gosta, que seja comum. Né? Por exemplo, eu gosto muito de pimenta. Né? Quando eu vou fazer alguma comida só para mim, eu encho de pimenta.
Por quê? Porque eu gosto de pimenta. É assim que eu funciono. Nós somos desse jeito. Nós vivemos conforme nós queremos. E nós somos marcados por aquilo que nós gostamos. Percebe? Nós somos marcados pelos momentos da nossa vida. Quem aqui não é marcado pelo encontro com a pessoa, pelo primeiro encontro com a pessoa amada? Então, o dia que eu pedi a Rosana para namorar comigo, eu nunca vou esquecer esse dia. Nunca vou esquecer esse momento. Eu fiquei marcado dentro de mim. Foi um momento assim glorioso. Ela aceitou. Eu pedi, ela aceitou. O dia do nosso casamento foi um momento fabuloso. Estou marcado. Eu nunca vou esquecer. Eu vou morrer com essa imagem na minha cabeça. A imagem do dia do meu casamento. O nascimento dos meus filhos. Eu nunca vou esquecer o dia do nascimento dos meus filhos. Foi uma coisa fabulosa, mexeu muito comigo. Pode ser uma coisa boa, pode ser alguma coisa ruim. Por exemplo, o dia que meu sogro faleceu, que eu amava muito meu sogro, eu gostava muito dele. Percebe? Ele quase que morreu nos meus braços. E eu não vou esquecer nunca esse dia. Percebe? Foi um dia ruim, foi um dia muito ruim para a gente. Nós perdemos o seu Rani. Foi uma coisa dolorosa, nós ficamos marcados com esse evento, percebe? E é triste dizer que algumas destas marcas que nós passamos, marcas que são assim, cheias de emoção, com uma carga emocional muito grande, elas tendem a ficar na nossa imagem, na nossa mente, percebe? Então, há uma tendência daquilo que da experiência que nós passamos, com uma carga emocional muito forte, aquilo fica dentro da nossa cabeça por muito tempo, se não para sempre. Algumas marcas, algumas coisas que acontecem são apagadas com o tempo. Isso sim, acontece. Às vezes aconteceu alguma coisa, você ficou marcado com aquilo e passou o tempo, você esquece. Não é? Isso acontece bastante, né? Quem tem mais memória, quem tem uma boa memória, eu acho que sofre mais, né? Por exemplo, não esquece com facilidade as coisas, demora mais para esquecer. Quem tem menos memória acaba esquecendo com mais facilidade e tudo bem, né? Tudo bem. Por exemplo, uma mãe, ela fica eternamente marcada pelo nascimento do filho. Nunca você vai apagar, nunca, jamais você apaga o momento ou a época em que ela gestou o filho. É uma coisa inacreditável isso. Né? E tem um outro detalhe que eu quero dizer para vocês. Olha, as marcas as quais nós sofremos ao longo do tempo, eu arrisco dizer que as marcas negativas, que nós chamamos de feridas, elas acabam se tornando mais fortes e mais eternizadas do que as boas, do que aquilo que aconteceu de bom. Por exemplo, se você teve uma grande decepção na sua vida, sei lá, uma decepção com uma pessoa qualquer. Vamos imaginar aí, você estava namorando uma moça e aí, de repente, você teve que, por algum motivo, separar. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Você ficou decepcionado e aquilo te marcou profundamente. Eu arrisco dizer que as coisas negativas, carregadas de bastante emoção, são aquelas que perduram, que ficam mais tempo. Percebe? Então até anotei aqui, né? Um outro detalhe é que as marcas negativas tendem a ser mais fortes do que as marcas positivas.
pois parece-me que tem uma carga emocional mais intensa. Ou seja, isso me faz concluir que parte ou grande parte da nossa felicidade e das pessoas são afetadas pelas marcas que elas sofrem durante a vida. Percebe? Então, vou dar um exemplo. Pessoas mais tristes, pessoas mais introvertidas, pessoas caladas, ranzinzas, são aquelas que sofreram ou já tinham uma tendência emocional a se tornar isso e com as marcas negativas acabaram se tornando pessoas mais introvertidas, mais caladas, mais ranzinzas e assim por diante. Por isso que é importante nós acertarmos a nossa vida. Nós precisamos ter a nossa vida acertada, correta. Por quê? Porque quando a nossa vida está bem, correta e acertada, você vive mais feliz e ao viver mais feliz, o seu passado se torna um passado agradável e não um passado triste. Percebe? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Agora vamos entrar nessa questão mesmo das marcas que o Evangelho pode trazer em nós. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se você observar, os judeus na época de Cristo tinham conceitos errados sobre Abraão. Por quê? Porque eles foram marcados por histórias ou por situações aonde o Deus do Velho Testamento, ele era um Deus amargo. Eu vou mostrar isso para vocês, quer ver? Abra a sua Bíblia em João capítulo 8. Vou abrir aqui para você ver, tá ok? E vou compartilhar, só um segundinho. João capítulo 8. Deixa eu vir aqui agora e compartilhar com você. Então, tá aí. João capítulo 8, verso 39 e 40. Então, tá aqui. Ó. Responderam e disseram-lhe. Bom, antes de eu continuar aqui, né? Aqui em João capítulo 8, Jesus está tendo um embate com os judeus. Tá? E isso está escrito, quer ver? Deixa eu só abrir a minha Bíblia de papel aqui, porque senão fica um pouco mais difícil. Ó, no verso 30, vou voltar aqui no 30 para você ver. Ó. 31. Jesus dizia, pois, aos judeus. E não eram quaisquer judeus, eram os que criam nele. Percebe? Esses judeus creram na palavra de Jesus. Né? E Jesus ainda falava assim, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Que famoso versículo aí que a politicagem gosta. Percebe? Então Jesus está tendo um embate aqui, agora nesse momento, com os judeus. Mas não eram quaisquer judeus. Eram os judeus que tinham crido em Cristo. Então, todos os versículos que nós lemos daqui para diante, é importante a gente considerar que são palavras, é uma história contada que está acontecendo com os judeus que creram em Cristo. E olha, esses que creram nele responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Percebe? Então, todo o texto aqui, todo ele, está cheio desse negócio. Então, vamos lá no 39. Esses judeus, né, responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Então, tenta enxergar aqui os judeus que creram em Cristo
E Jesus estava jogando na cara deles que esses sujeitos que creram na palavra de Cristo estavam tentando matar a Cristo. E ele fala, olha, se vocês fossem da descendência de Abraão, se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês tivessem sido marcados no coração com a obra de Abraão, vocês não iam querer me matar. É isso que o texto está dizendo, percebe? Eles estavam convencidos que Deus era o pai deles. Mas a marca maior em suas almas era o homicídio. Está aí, ó, nesse versículo 40. Essa era a maior marca no coração dos judeus, o homicídio. Eles estavam imbuídos daquilo que a religião judaica, o Velho Testamento, tinha marcado no coração desses homens. Era o homicídio. Percebe? Aí depois ele até fala no 41, não estava previsto eu ler, mas eu gosto de ler esse versículo. Vós fazeis as obras do vosso pai. Olha aí, ó. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E Jesus, pois, disse, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Percebe aí? Percebe como o coração do povo judeu tinha sido marcado profundamente pelas obras homicidas de Jeová. Jeová praticava o homicídio. Ele era um homicida. E Jesus falou assim, não, o Deus que eu sirvo é Deus de amor. Vamos dar um outro exemplo claro para vocês entenderem o que eu estou falando. É o caso do Nicodemos. Vamos lá em João capítulo 3. Em João capítulo 3. Eu sempre gostei muito dessa passagem aqui. Para quem conhece bem, vai entender aqui. Havia entre os fariseus, você sabe o que significa fariseu? Fariseu era um doutor da lei. Doutor era aquele sacerdote que entendia de todos os detalhes da lei. Percebe? Isso era um fariseu. Era um sujeito que deu a sua vida para estudar a lei do Velho Testamento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E ele era príncipe dos judeus. O que significa essa frase, príncipe dos judeus? Significa que ele era uma pessoa muito, mas muito importante dentro do judaísmo. Percebe? Então nós não estamos falando aqui de um Zé Mané. Desculpa, irmãos, não é um Zé Mané. Nós estamos falando aqui de um sujeito importantíssimo. E ele foi ter de noite com Jesus. Foi lá conversar com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, o próprio Nicodemos reconhece a grandeza de Cristo e chama ele de mestre. E mais, vindo de Deus. Por quê? Porque só as pessoas vindo de Deus são capazes de fazer os sinais que Jesus fazia. Isso no conceito de Nicodemos. Mas Jesus não estava interessado nisso. Ele estava interessado em outra coisa. Jesus estava interessado em desmarcar Nicodemos com o Velho Testamento e marcar Nicodemos com o Novo Testamento. Quer ver? Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que não renegar o seu passado, aquele que não jogar fora tudo que aprendeu, aquele que não nascer de novo, ou seja, ter novos conceitos, ser uma criancinha, receber entendimento, receber instrução, não pode ver o reino de Deus. Olha quanta coisa está escrito por trás de não nascer de novo. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode ele tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha só, Nicodemos aqui, ele está praticamente sendo um ingênuo na história.
Ah, mas como pode nascer de novo? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando ele fala nascer da água, ele está dizendo assim, olha, aquele que precisa se convencer da minha palavra, se convencer daquilo que eu estou falando, ser batizado. E do Espírito, ou seja, ser marcado pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Percebe? Olha que interessante. E é interessante que Nicodemos, depois você lê o texto inteiro, né? Nicodemos, lá no 9, ele fala assim, como pode ser isso? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Como é que pode isso? Aí Jesus dá um pito nele, né? Tu és mestre em Israel e não sabes? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Olha aqui, ó. A marca que Jesus tem no coração. Jesus está falando exatamente dessa marca. Na verdade, te digo que nós dizemos aquilo que nós temos marcado no nosso coração. É aquilo que está dentro de nós. O que sabemos e testificamos o que vimos. E você mesmo assim, Nicodemos, não aceita o meu testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu te falar das coisas celestiais? Você está entendendo como é interessante a religião? Ela tem um poder muito forte sobre o sentimento humano. Percebe? A religião, a fé, ela tem uma importância muito grande. O ser humano, ele é profundamente marcado por aquilo que ele crê. Por isso que toda vez eu quero ensinar a igreja essas coisas, né? Eu vou voltar aqui para você me ver. Né? É importante você considerar que quando você está pregando o evangelho para alguém, que você considere que o que ela crê é muito importante para ela. Nós não podemos desprezar o que a pessoa crê. Você está pregando para uma pessoa, sei lá, um espírita, por exemplo. Você está pregando o evangelho para um espírita. Aí você chega lá no espírita, começa a falar de Jesus, começa a falar, e você quer convencer. Não, você não pode fazer isso. Você não vai conseguir convencê-lo. Por quê? Porque aquilo que está lá dentro do coração dela é muito especial, é muito caro, é muito valoroso. Eu aprendi isso a duras penas, porque eu tentei convencer a minha mãe. Tentei convencê-la com palavras. Né? Porque minha mãe ela tinha lá as crenças dela, não quero discutir aqui agora com vocês, mas eu tentei impor a minha maneira de pensar. E não foi bom, não foi bom. Mas é importante nós sabermos que quando a gente prega o evangelho para alguém, nós precisamos tomar cuidado, porque o que aquela pessoa crê é profundo, é grande, tem significância. Percebe? Você quer ver um outro caso importante? Antes de eu falar desse outro caso, né? Continuando a falar sobre essa importância. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence, não é o Hélio. Se eu for pregar o evangelho para você e você é uma pessoa que tem raízes profundas na sua religião, não é o Hélio que vai te convencer, de jeito nenhum. Quem faz esse convencimento é o Espírito Santo. Lá em João, alguém aí pode vir procurar para mim o versículo, ele fala assim que esse Espírito ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então é o Espírito Santo que faz o convencimento. Percebe? Se ele te convencer, ele retira todas essas raízes
da religião e abre o teu coração para um novo conceito, como fez com Nicodemos. Talvez Nicodemos tenha se convertido. Mas eu vou dar um exemplo. Alguém escreveu alguma coisa aqui para mim. É João 16:8. Obrigado, Richard. Vamos ver lá em João 16:8. João 16, verso 8. Está aqui, ó. Eu vou compartilhar com você para você ver. Ó. Quer ver? Vou compartilhar aqui. Aqui. Não, janela do aplicativo. E aqui. Compartilha. Está aqui, ó. Ele está falando aqui no verso 7, né? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Ele está falando do Espírito Santo aqui. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Percebe? Então não é o Hélio que convence. Se o convencimento for humano, ele não vai ser perene, ele vai ser efêmero. Vai ser curto, vai ser rápido. Percebe? Você quer ver um exemplo muito interessante, muito legal? É o exemplo do próprio apóstolo Paulo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele era um sujeito que tinha sido marcado pela religião judaica. E ele declara isso. A gente já conhece esses versículos de Filipenses, né? Lá em Filipenses ele fala bastante disso. Quer ver? Vou mostrar para você. Ele fala, deixa eu achar aqui, Filipenses, capítulo, acho que 3, né? Aqui achei. Então eu vou compartilhar aqui na tela com você para você ver. Espera só um minuto. Então, janela do aplicativo, compartilhar. Aqui, compartilhar. Ele fala assim, ó. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Está aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele era um sujeito que tinha sido marcado profundamente pela religião dele. Profundamente. Muito, 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 muito. O apóstolo Paulo, ele estava ali cheio da razão, se é que eu posso dizer isso. Ele estava cheio de certezas. Ele fala assim, olha, se alguém podia confiar em si mesmo, né? Confiar na carne é confiar em si mesmo. Se alguém podia confiar na carne em si mesmo, eu poderia. Sabe por quê? Porque eu era o cara. Eu fui circuncidado, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, eu era da linhagem pura. E segundo a lei fui fariseu, e mais, eu perseguia a igreja. Porque eu tinha a verdade, eu estava marcado com a verdade. Eu era o cara. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Percebe? Esse era o Paulo. Mas ele trocou tudo isso. Quando o Espírito Santo tocou o coração dele, desenraizou toda essa coisa religiosa que Paulo tinha. Mas ele fala assim, ó, que era para mim ganho. Ou seja, tudo isso aqui era vantagem. Deu para entender? Paulo era um sujeito que estava na vantagem. Mas o que para mim era ganho, que eu achava que eu era o cara, aí eu reputei tudo isso por perda. Porque eu conheci quem? Conheci a Cristo. E, na verdade, tenho por perda todas essas coisas. Ou seja, hoje eu considero como sendo algo menor. Pela excelência do conhecimento de Cristo. Ou seja, eu desprezo tudo isso que eu conheço
porque agora eu conheço uma coisa mais excelente. Que coisa é? O Senhor Jesus Cristo, pelo qual sofri. Ele não está dizendo que foi fácil. Ele sofreu. Foi difícil perder todas as coisas e as considero como escória. Está vendo essa palavra escória? Algumas traduções, ela é traduzida por esterco. Quer ver? Cadê? Filipenses. Perdi aqui. 3:8. Quer ver? Aqui ele está chamando de refúgio. Considero como refúgio. Mas tem, quer ver, uma arque aqui. Ó, considero como esterco, tá vendo? Sabe o que é esterco? Esterco é fezes. Para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, tudo aquilo que eu achava que era vantagem, que eu achava que era bom, que era maravilhoso, que eu achava que era incrível, na realidade nada mais é do que esterco. Esse é o nosso Cristo. Quer ver o que Paulo falava? Vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6, o verso 17. Olha que interessante. Porque eu trago em mim, no meu corpo, as marcas do Senhor. Mas não eram marcas assim, sabe? Aquele negócio de furinho aqui, as cicatrizes dos espinhos na cabeça. Não tem nada a ver. Não é isso que ele está falando. Essas marcas que ele está falando é a marca do Evangelho. É aquilo que mexeu no coração dele. É aquilo que mudou o coração dele. E ele considerou que a excelência do conhecimento de Cristo é a coisa mais importante. Eu quero falar mais uma coisa para vocês. Vocês podem notar que o Evangelho de Cristo é uma coisa fabulosa, uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. Se você que está me ouvindo aí, um dia pretende se casar e ter filhos, saiba que esse assunto é muito importante. É importante que você, ao se casar, por exemplo, minha filha vai se casar. Em breve ela vai se casar, agora em julho. Está previsto para que em julho ela se case. Vai formar uma família. É interessante isso. Então presta bem atenção. Se você quer ter filhos um dia, quer formar uma família, cuide para que a sua família seja marcada pelo Evangelho. Porque não tem coisa melhor. Não tem coisa mais tranquila para um pai você ver os seus filhos amando o Evangelho. Porque o dia que eles amam o Evangelho, eles passam a desprezar aquilo que hoje nós consideramos perigoso, o mundo. O mundo é perigoso. Eu vou dar um testemunho bem rápido para vocês. Eu tenho 3 filhos. Né? O Daniel, mais velho, tem 29, a Raquel, que tem 24, e a Esther, que tem 19. É 5 anos de diferença cada filho. E todos os nossos filhos foram criados dentro de um lar cristão. De um lar onde nós sempre amamos a palavra de Deus. Eles sempre nos viram, a mim e a Rosana, como pessoas amantes do Evangelho, amantes da obra de Deus. Então, quando chegou a época, aqueles momentos mais complicados da adolescência, da rebeldia, daqueles momentos, sabe, que todo pai morre de medo quando chega esse momento da vida do adolescente, do jovem. É o momento em que ele pode conhecer pessoas lá fora na escola e acaba influenciando e desviando e tirando, marcando negativamente, né, a vida do adolescente. Nós não tivemos essa preocupação. Nunca tivemos. Nunca tivemos essa preocupação. Deus sempre nos deu sabedoria para mim e para minha esposa. Sempre nos deu sabedoria para tratar essas questões. Todas elas. Todas as que você pode se imaginar.
sabe? Desde profissão, escolha de amigos, a questão sexual, que nós podemos ensinar aos nossos filhos o que é, para que serve, percebe? E aí eles arrumaram seus namorados, suas namoradas, e tiveram namoros abençoados, percebe? Tiveram namoros assim cheios da glória de Deus. Irmãos, que coisa melhor que essa? Um dia eu falo sobre educação de crianças, eu tenho bastante experiência, eu e minha esposa temos muita experiência. Uma hora eu coloco isso, organizo tudo e acabo fazendo uma palestra só sobre educação de filhos. Mas, irmãos, é fundamental. Sabe quando eu às vezes passo uma mensagem para você no WhatsApp ou alguma coisa assim, eu sempre falo assim, olha, procura ter um momento de oração em família, um momento de reflexão, onde vocês possam se juntar, pode ser ali na mesa de jantar mesmo, um pouquinho antes do jantar ou logo depois do jantar, vocês pararem um minuto para conversar sobre as coisas de Deus, para falar das coisas de Deus. Isso aí tem um valor muito grande. Isso acaba tendo uma repercussão muito grande dentro da vida do adolescente. E essas marcas, elas ficam para sempre no coração deles. Para sempre. Sabe? Muito, muito mesmo. Né? Então, queridos, pensem sobre isso. Né? Às vezes você está aí na sua vida, a sua vida pode ser que esteja um pouco desorganizada e tal, mas começa, sabe como é que é? Dá um início, começa a fazer. Tenta levar as coisas assim bastante disciplinadas, sabe? Procura fazer ou de manhã, ou o melhor horário que você tiver, fazer um pequeno culto ou uma conversa ali sobre as coisas de Deus. Isso tem uma repercussão muito grande na vida deles, né? Muito bem. Nós podemos, voltando aqui ao tema, né? Nós podemos fazer com que estas marcas sejam lucro, caso deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Percebe? Se você permitir que o Espírito Santo trabalhe no teu coração, as marcas do Evangelho, elas se tornam preciosas para você. Percebe? Então faz isso. Procura o Espírito Santo de Deus para ele deixa que ele trabalhe dentro de você e faça marcas de amor, marcas do Evangelho dentro do teu coração. O Espírito Santo pode trazer marcas profundas em você. Percebe? Hoje nós temos opção. Você tem opção. Aí para o lado que mais te agrada. Você buscar a marca que mais te agrada. Você tem essa opção, mas eu garanto para você, sujeito como Paulo, que considerou toda a academia dele, tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de um sujeito importante no judaísmo, que foi Gamaliel, ele considerou tudo aquilo como escória para ganhar o conhecimento de Cristo. Faz isso você na sua vida também. Não é à toa. Mas eu não estou falando de religião aqui, pelo amor de Deus, longe de mim religião. Quando eu falo de religião, eu fico até meio arrepiado, sabe? Não gosto. Porque eu não estou falando de religião, eu estou falando de marcas interior, marcas de amor no seu coração. Percebe? Um caminho mais excelente. Você tem essa opção. Então, quando você começar a buscar as coisas de Deus, dê preferência. Dê preferência para as coisas de Deus. Começa a buscar dentro de você, encaixar dentro de você o verdadeiro evangelho, não esse evangelho de religiões aí, sabe? Esse evangelho que você encontra na prateleira aí, nessas igrejas eletrônicas. Não estou falando disso. Estou falando do verdadeiro Cristo, aquele que morreu por você, que deu a vida para que você um dia pudesse entrar no seu reino.
Percebe? E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não buscar as marcas do Espírito Santo dentro do teu coração, você pode ter certeza que o diabo vai marcar posição em você. Ele vai marcar. E ele é forte nisso, não é brincadeira não. Ele não bate em cima, ele bate embaixo, com força, que é para te detonar. Então, se você buscar o Espírito Santo de Deus para que ele marque você por dentro com o amor de Cristo, você pode ter certeza que o diabo pode bater o quanto você quiser, que não vai surtir efeito nenhum. É você que escolhe. A escolha é sua. Ninguém está impondo nada. Você faz essa escolha. Tá bom? Essa é a marca do evangelho que nós buscamos. Deus te abençoe, tá ok? E que você seja uma pessoa muito abençoada, como eu sou, como a minha família é. E sou muito feliz com o Senhor Jesus tomando conta da minha casa.